Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo, reportada aos Filipenses, no capítulo 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E as mulheres não podem atender culto, não podem pregar a palavra. Peço-te a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Vai vendo. Verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui, irmãos. Amém. Apóstolo São Paulo, que é conhecido, não é, irmãos? Bem conhecido, bem citado, a Igreja Católica baseia grande parte da sua fé nas epístolas do apóstolo Paulo. Irmãos conhecem bastante de toda a sua trajetória. E nós também, por algum tempo, já temos ouvido falar dos feitos desse homem, das coisas que ele fez, estando a serviço do nosso Deus, das suas dúvidas, dos seus medos, anseios e preocupações, as quais ele passava, amados irmãos, porque era um homem comum, com uma missão extraordinária. Ainda que um homem com muita sabedoria e conhecimento, entretanto, tinha as limitações de um homem comum. No tocante, irmãos, à fé, no tocante às coisas de Deus, não tem expert, irmãos. Não tem sabichão, não tem sabe tudo, não tem maioral, não tem ninguém que domine as coisas espirituais, porque ela é repartida ao povo e ela é dada segundo a graça de Deus, a medida de Deus em nós. É bem verdade que não há como se comparar uma pessoa que se dedica em oração a uma pessoa que não se dedica em oração. A quem mais será dado do Espírito? Evidentemente que aquele que ora. E Paulo era um homem que não só entregou a sua vida a Deus, porque existe uma diferença. Entregar a nossa vida física dizendo, eu sirvo a Deus. E os nossos pensamentos, irmãos. Os pensamentos mais ocultos, mais reclusos da nossa alma. Nós entregamos a quem? Seriam eles dignos e passíveis de serem ditos a todos? Nós não estamos falando de intimidade, do íntimo, mas estou falando de concepção de vida, de pessoa, de caráter.
suas ações que são feitas em oculto, repito, não estou falando de intimidade, como uma pessoa qualquer, aquela que você esconde. Se você esconde, é porque você sabe que não é boa. E é para ela, é por ela que Deus está enviando a sua palavra essa noite, para trazer à sua igreja libertação. Glória a Deus, colocando em nós um coração limpo, colocando em nós um coração contrito, perdoador, um coração que busca sempre o melhor, não o pior, um coração não reparador, que é aquele que está sempre procurando a pior parte das pessoas. Olha todas as coisas pelo pior lado, tudo que vê, toma com malícia. Não, irmão. Esses sentimentos, esses comportamentos não cabem ao povo de Deus. Nós vamos adquirindo isso, nós vamos trazendo esse costume, esses maus hábitos para a nossa vida cotidiana, quando nós, em algum momento, nos rebelamos contra Deus. Porque nós criamos na nossa mente uma concepção, não sei de onde veio isso, porque a palavra não fala isso, de que nós nunca teremos dissabores. Nunca. Então, quando uma pessoa, um crente, perde o emprego, esse assunto é muito delicado, irmão, mas se Deus está dando, Deus sabe com quem está falando. Às vezes você vê um irmão que perde um filho, perde o pai, a mãe, perde um trabalho, perde um grande amor, por que não? Aquela pessoa se revolta contra Deus. Ele não vai mais na igreja, ele não crê mais em oração, irmão, não acredita em mais nada. E nós, quando vemos isso, dizemos, olha que rebelde. Então ele não sabe que Deus sabe de todas as coisas, que tudo que acontece é permissão de Deus? Não, ele não sabe. Ele creu de todo o coração que as coisas aconteceriam da maneira que ele vislumbrou, da maneira que ele ou ela idealizou. E o plano de Deus era outro, ele não estava preparado, ele não tinha estrutura para receber aquela negativa, aquela má notícia. E é por isso que Deus manda a palavra, para que as nossas estruturas sejam firmes, irmãos. Então, às vezes a gente olha um irmão que está enfraquecido na fé, essa palavra é para o ministério também, que está ouvindo a palavra essa noite, irmão. Tem algum irmão fazendo birra na sua igreja, dizendo que não vai mais congregar, um músico que não vai mais tocar porque recebeu uma repreensão, porque aconteceu alguma coisa, vai atrás dele. Vai ensinar ele com amor que o não faz parte do crescimento espiritual. Ensina aquele irmão que a palavra diz que as dificuldades vêm para o justo e para o injusto. Todos sofrem males. Irmãos, se não fosse assim, nós não morreríamos. Nós viveríamos aqui eternamente. Tem alguém que está assistindo lá, quer morrer, Bruno? Eu também não quero, irmão. Nós não queremos. Ô, irmão, não sejamos hipócritas. Mas a gente faz um balaio na nossa mente, que não tem nada a ver com o mundo espiritual, e nós nos decepcionamos. E a palavra vem essa noite para dizer, calma, vamos pôr as coisas no lugar. Primeiro de tudo, eu quero te dar uma notícia ruim. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai perder dinheiro. Você vai ter dor de dente, dor de barriga, pode ser que você tenha uma doença mais grave, porque você está vivo, você come igual um doido, outros fumam, outros bebem. Aí lá na frente fala, Deus, Deus e Deus, não te dei cigarro, não te dei pinga. E também nós esquecemos que os frutos que nós plantamos lá na mocidade, eles vão vir nascer aqui, ó, 60, 70, 80, noites mal dormidas, na gandaia, na balada, vivendo com um e com outro, e a conta vai chegar. Olha que palavra boa que Deus está mandando para nós. Colocando a nossa fé no lugar de razão. A palavra fala de uma fé racional, de uma fé pensada, de uma fé deliberada. Vê se essa é hora de mãe ligar para a filha, né? É só minha mãe mesmo, sabe que eu estou no culto, que toca aqui. Uma fé colocada no lugar certo. Se alguém estiver assistindo o culto, por favor, avise minha mãe que eu estou no culto, se puder.
E assim, irmão, a gente vai conseguindo entender melhor a fé. Acho que não avisaram que ela está ligando. Compreender como são os desígnios de Deus para nós. Compreender aquilo que Deus quer fazer por nós, na hora de Deus, no momento de Deus, a maneira de Deus. E Paulo escreveu essa carta a Filipos, e portanto aos filipenses, para exemplificar a eles, dizer a eles, olha, eu fico muito feliz de vocês terem lembrado de mim, isso é na segunda parte da carta, mas eu já tenho aprendido, eu aprendi, se aprendeu é porque não sabia, se não sabia, em algum momento Paulo sofreu, irmãos. Vocês concordam? Tenho aprendido, já aprendi, porque ele era um homem doutor na lei, estralava os dedos, as coisas aconteciam, ele mandava ia, mata, prende, pega, faz, vai, fica. E de repente, ele se viu do outro lado, de perseguidor a perseguido, de dar ordens a receber ordens, de ter tudo com fartura e abundância, e de repente viu-se peregrino, não é, irmão? Aí, nômade, cada hora num lugar, andando por esse mundo afora, na Ásia, na Europa, irmãos, levando o Evangelho de Cristo e, acima de tudo, recebendo contradição. Ele não tinha o hábito de ser contradito, de ser questionado, de ter as suas ordens questionadas. Mexeu não só com o seu físico, mas também com o seu psicológico. Então, os irmãos compreendem que é necessário que passemos por uma transformação para estar na presença de Deus? A primeira coisa que a pessoa deve ter, o primeiro requisito que deve trabalhar em nós é submissão. Senhor, é a tua vontade sobre a minha, é o teu querer sobre o meu. Sem submissão é impossível agradar a Deus, irmão. Porque o Senhor dá uma ordem, a gente faz outra. O Senhor fala uma coisa, a gente faz outra. A palavra fala uma coisa, a gente faz outra. Não tem submissão, não está debaixo da proteção de Deus. Então ele certamente sofreu quando passou falta das coisas. Será, irmão, que nesse processo, nesses 7 anos que ele passou lá na Arábia, aprendendo, sofrendo, em algum momento ele não questionou, Deus, eu obedeci a tua voz, eu larguei tudo, e agora eu estou me vendo em privação? Irmão, se você disse isso por esses dias, Deus, eu te sirvo, e estou passando por essa prova, você ainda precisa aprender que sofrer por amor a Deus é motivo de honra. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu te sirvo, mas estou desempregado. Deus, eu te sirvo, mas estou doente. Deus, eu te sirvo, mas estou passando isso, mais aquilo. Você ainda está aprendendo. Vai chegar um momento que você vai dizer o que disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já compreendi, Senhor, já entendi que eu terei muitas aflições, já entendi que eu terei alguns dissabores, já entendi, inclusive, que eu perderei algumas batalhas. Vejam, irmãos, materialmente falando, Cristo, no momento de expirar na cruz, como homem, perdeu, morreu, foi morto. Mas ressuscitou triunfante, e aí então venceu o inferno e a morte. Naquele momento a morte havia vencido, e depois ele venceu a morte eterno. A morte não pode mais matar o Senhor. Você entende, irmão? Quando Barrabás deu na cara dele, quando ele foi açoitado, quando ele foi cuspido, quando ele foi enxotado, quando ele foi não honrado pelos da sua terra, passou por várias derrotas, por vários processos de perda, por vários processos, irmãos, de cair e levantar-se. E ele ainda pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Como homem, ele também estava aprendendo aquela missão, ele estava assimilando. Os irmãos acham que foi dado a ele um manual. Deus escreveu um manual e falou: toma, faz isso aqui, mais aqui, que agora vai dar tudo certo. Ele foi na vivência, como homem. Vejam, não estou falando de Deus, estou falando do homem Jesus. Compreenda bem, irmão, compreenda bem, irmã. Aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Compreenda que reclamar não é o caminho. Você pode
se lamentar a Deus, dizer, Senhor, vou derramar minhas queixas diante de Ti, porque eu só tenho o Senhor para falar, faça isso, mas não pare de lutar, não desista de lutar por aquilo que você sonha, por aquilo que você deseja. É um momento ruim que vai passar. Quem olha à noite acha que nunca vai acabar, mas ela acaba, ela passa, ela termina. Uma mulher que está, eu lembro da Dani, nos dias de ganhar nenê, o Bruno tiveram um bebê agora recentemente, a Lu também, elas estão grandona, do jeito que deita está ruim, o que come não faz bem, não consegue cortar a unha do pé, e tudo chora, tudo reclama, é aquela agonia para a criança nascer, aí depois o bebezinho nasce, vem o pós-parto, não costuma melhorar muito não, elas reclamam todo o tempo, mas as coisas vão se ajeitando, o corpo vai se ajeitando. Irmão, assim somos nós na presença de Deus. De pouquinho o nosso corpo vai se ajeitando espiritualmente falando. Nós vamos conhecendo o Senhor. Veja, irmão, naquele momento lá atrás, que Paulo era perseguido por um espírito que os esbofeteava, ele mesmo disse, eu não quero isso não. Eu não quero esse espírito bater em mim não. Foi orar a Deus. Orou uma vez, orou duas, não sei se Deus se calou, se respondeu nas 3 vezes, mas foi orando, a saber, um mensageiro de Satanás que vem a esbofetear-me, pelo qual 3 vezes orei ao Senhor, e ele me respondeu, a minha graça te basta. Recebeu um não. Não, Paulo, não vou tirar. De repente, se fosse agora, nesse momento mais maduro da sua vida espiritual, ele nem orasse, ele já compreendeu, Senhor, veio porque o Senhor quis, independente de eu pedir ou não, vai quando o Senhor quiser que vá, depois nós não ouvimos mais falar. Como foi esse tratado de Deus com ele, se ele morreu com esse espírito perseguindo, Deus o sabe. Irmão, aprenda que em algum momento da tua vida, você vai receber um não de Deus. Você vai receber um não da vida, como uma mulher que não pode gerar. Há pessoas, irmão, que nasceram para ser rica, outras que nasceram para não serem ricas, irmãos. E é assim que as coisas são. Mas o outro é melhor que eu sou melhor que o outro. Veja, tem uma menininha de 1 ano com câncer e eu tenho 36, não tenho nada. Espere em Deus, graças a Deus que não. O que essa criança fez? Por que ela? Por que meu filhinho morreu com dias de nascido? Desígnio de Deus. Não tem o que fazer. Se nós, ouçam bem isso é um mistério, isso é de extrema importância para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Se nós deixarmos a nossa mente, o nosso ser, o nosso eu interior, lá dentro, no mais profundo da tua consciência, se nós deixarmos esses sentidos, esse ser interior, ser tomado pela fé, cumprir-se-á em nós a palavra, em tudo dai graças a Deus. Ganhando, perdendo, vivendo, morrendo, sorrindo, chorando, e depois desse processo assimilado, concebido nos nossos corações, cumprir-se-á uma outra parte de evolução, que nós seremos em todas as coisas muito mais do que vencedores. Muito mais. Não importa se eu tenho dinheiro, não importa se eu tenho emprego, não importa se o meu casamento nesse momento vai bem, ou se eu tenho um casamento, se Deus me deu os filhos que eu queria, ou me atendeu o pedido que eu fiz, não importa. Eu tenho meus sonhos, pelos quais tenho lutado, todavia eu reconheço que a vontade de Deus é soberana. Irmão Rodrigo, bonito isso aí. Você consegue viver assim? Não consigo. Eu me entristeço, eu me aborreço, faço birra, fico chateado, fico nervoso, acabo brigando. E Deus está mandando a palavra para me ajudar a continuar a ser crente. Para me ajudar a vencer os meus dias aqui na presença de Deus, para não perder a minha salvação. A palavra vem falando comigo também. Os irmãos acham que é fácil estar na frente da igreja. A todo momento você tem uma decisão a tomar. E a todo momento você agrada alguém e desagrada alguém. E aquele que você agradou, imediatamente que você faça alguma coisa que ele não gosta, ele esquece do momento que você agradou. A gente costuma dizer nas nossas reuniões de ancião,
que os anciãos têm sempre que decidir. Para errar ou para acertar, tem que decidir. E depois volta atrás, pede perdão, conserta. Pior do que falar não é não falar nada. Mas olha que luta, irmãos. Que processo difícil. Dá trabalho ficar vivo, irmão. Dá trabalho gerir uma família, dá trabalho gerir uma empresa. Não é só entrada, saída e lucro. Tem um monte de coisa por trás, um mecanismo. Na nossa vida espiritual é uma conta de mais e menos, o que agrega e o que adiciona e o que subtrai. Com o tempo, servindo a Deus. Você há de convir comigo? Se você queria fazer, sei lá quanto tempo, 30 anos que Deus me chamou na graça, no batismo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era naquele dia que Deus me chamou. Já aprendi muitas coisas, já errei muito nesses 30 anos. Há crentes que nascem no batismo pronto, é uma coisa de doido, uma coisa, irmãos, absurda, que você olha e fala, essa pessoa parece que foi a vida inteira crente. Já veio pronto, é dom gratuito de Deus. Fazer o quê? E a gente está aqui com 30 anos, está batendo cabeça, pisando em buraco, caindo, errando, falhando. E aí a gente vai se espelhando em bons exemplos. Coloque na tua vida bons exemplos. Essa palavra é muito profunda, irmãos, muito espiritual. Deus te quer fazer sair dessa palavra podendo todas as coisas naquele que te fortalece, podendo todas as coisas na grandeza de Deus sobre a tua vida, abrindo os tesouros do céu para você, para que não se cumpra a palavra dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. De que adianta, irmão, você dá um iPhone 149 para um cachorro? Ele não sabe, não serve para nada. Então, a coisa certa para o ser, para a pessoa certa. Agora dá um osso para ele, para você ver, que você pega de graça no açougue. Se ele puder pegar uma estrela do céu para te dar em gratidão, ele pega. Valor. As coisas certas no lugar certo. E Deus vai te dar essa compreensão na linha do tempo da sua evolução como pessoa, da sua evolução como pai, como marido, como ancião, como esposa, como pastor, como profissional, como patrão, como empregado. Ser gari não é feio, feio é ser um mau gari. Ser lixeiro não é feio, feio é ser um mau lixeiro. Assim como ser um mau presidente, um mau político é feio. E ao passo que ser um bom político é uma honra, é uma alegria, é um instrumento na mão de Deus. Deve haver algum. Vamos buscar de Deus pela palavra. Conforme-se. Você tem que aceitar as coisas que você às vezes não pode mudar. E vivendo o seu dia, um dia de cada vez, resolvendo um problema de cada vez, na vida espiritual, nos conflitos da mente. Quais são as provas espirituais? Conflito da mente com o coração. A mente pende para a razão, o coração pende para o sobrenatural, para o impossível, para o sonho, para os desejos, para os projetos. A mente diz, você está sonhando, mas você não tem dinheiro. Você está amando aquela pessoa, mas ela não retribui. E o coração sonha, a mente é seca, é quadrada, ela é lógica, precisa como a matemática. Mas o Senhor vai te dar espiritualidade por essa palavra. O Senhor vai te colocar um espírito excelente no teu coração. Irmãos, eu sinto que essa palavra está entrando dentro do nosso ser, na nossa mente, e vai te ajudar a compreender as coisas. Irmão Rodrigo, mas a palavra diz, não vos conformeis com as coisas dessa vida. Muitos usam isso para instigar na igreja esse espírito de inconformidade. Não, irmão. Não é não se conformar porque tal pessoa morreu. Não é não se conformar porque roubaram o teu carro. Não, não vos conformeis com as coisas dessa vida. É com o pecado, com a traição, com a mentira. Conformar é aceitar, dizer, tá tudo bem, vamos continuar pecando aí, todo mundo peca. Não. Agora, aceitar aquilo que nós não podemos mudar, chama resignação. Senhor, eu aceito a tua vontade. Cristo pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Não foi possível. E ele morreu no madeiro da cruz. Exemplo maior nos deu o nosso Senhor de como devemos agir, aceitando o nosso destino
com alegria, Senhor, rico, pobre, bonito ou feio, que nem o irmão Rodrigo, não tem problema. Eu vou morar no céu. Isso sim, você não pode se conformar de ter o pecado sobre a tua vida, de ter o mal sobre a tua vida, te levando para a perdição. Não vos conformeis com essas coisas. No demais, amados irmãos, saibamos nos contentar com o que temos, como Paulo dizia, sei contentar-me com o que tenho. Espero de Deus dias melhores. Todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Quero pedir aos irmãos que estão assistindo a live agora, se aceitam de bom grado essa palavra, que coloquem agora uma chuva nos comentários. Eu gostaria que tivesse pelo menos 1000 vezes escrito aí. 1000 vezes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo menos 1000 vezes. Cada irmão põe 10 vezes aí no comentário. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus seja louvado. Amém. Esse. Esse aqui, vou nesse. Ajoelhados, agradeçamos a Deus. Amém. Aleluia, Deus. Bondoso Deus, voltamos agora em oração para agradecer-te pelo santo culto que tu nos tem dado, pela tua boa presença, pela paz. Entendemos que foi um culto de paz. A palavra tu mandaste de forma calma, quieta. O Senhor sabe como falar com a sua igreja. Não deixa a nossa mente, Senhor, se preocupar com isso, com quem gosta, quem não gosta, quem acha bonito, acha feio. Faz-nos ter sempre a nossa consciência em Deus, de que estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor. Aceita, Senhor. Aceita o nosso louvor. Guarda o teu povo em paz, guardando nos nossos corações a tua boa palavra. Não é Deus que guarda a palavra no nosso coração, somos nós que guardamos a palavra de Deus. Nos ajuda a guardá-la, Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos em pé, irmãos, e vamos nos despedir com o cântico 314.